Olá, amadas do Senhor, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que você está? Como é que está a sua casa? Como é que está a sua família? Como é que está a sua saúde? Como é que está a sua vida espiritual? Nessa manhã eu venho refletir, partilhar da palavra do Senhor com sua casa, através do Salmo 119, a partir do verso 89, que diz assim: Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração, fundastes a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Louvado seja Deus. Esse salmo, ele revela um salmista que estava em angústia de alma, e ele traz à memória aquilo que ele não podia esquecer, a palavra do Senhor. O Salmo 119, ele vai trazer alguns pontos, e um dos pontos que ele inicia a falar, o salmista, nessa parte do Salmo, Salmo 119, ele é um texto acróstico, de várias letras do alfabeto hebraico, e a partir do verso 81, ele vai pontuar umas coisas, e é essa que eu queria também compartilhar com você, para fechar com o verso 89, que ele diz assim: falando sobre deserto, quando ele começa o verso 81, ele diz: desfalece minha alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Esmorece os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo: quando me haverás de consolar? Isso revela um salmista que estava angustiado. Em um período de angústia, estava em seu estado de deserto. E é interessante falar de deserto, que nos faz pensar. O deserto, o que determina um deserto não é o meio e o local que nós estamos. Quem determina quem nós somos é o Senhor. Mas quem está determinando quem você é? O que é o deserto? E essa pergunta nos faz pensar um pouco. O que é o deserto? O deserto, ele é um estado de sequidão, é rachaduras, é tristeza, é solidão. Segundo o dicionário, nosso dicionário, ele diz assim, que deserto é uma zona árida. É um lugar de vegetação inexistente. É um relevo com várias alterações de rochas. Esse é um lugar de deserto. Deserto, eles são lugares quentes e têm a reputação de não serem capazes de sustentar a vida. Isso é um lugar de deserto. O deserto é lugar de morte. Deserto é lugar de angústia. Mas o deserto, ele reflete bem o estado da nossa alma e em quem nós estamos confiando. O deserto é um estado da alma. Só que esse estado da alma, nós precisamos ter um zelo, um certo cuidado, para que essa sequidão no deserto não nos faça acreditar que Deus não está lá. Mesmo em meio ao deserto, Deus está lá. Esse salmo, ele nos faz pensar um pouco, essa parte do salmo nos faz pensar um pouco e revela que o crente ressequido, o crente inútil, ele sabe que os decretos de Deus lhes prometem uma vida em abundância. Esses decretos de Deus nos faz pensar e refletir um pouco de quem nós somos, o que temos e como será dali para frente. O deserto, ele reflete o estado da nossa alma. Mas nós não podemos permanecer lá, como se Deus lá não estivesse. O salmista, ele continua no texto falando sobre o verso 89. Revelando que mesmo a sua angústia, a sua tristeza, em meio à sequidão, em meio à angústia, dizendo que seus olhos estavam cheios de lágrimas, de tanto chorar, por esperar a promessa do Senhor. Mas ele continua no verso 89 dizendo, mas para sempre. Ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundastes a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor, Senhor, ao teu dispor estão todas as coisas. Então, minha amada irmã, cuidado para que o deserto não te faça acreditar que Deus não está lá.
porque o Senhor está lá. E Ele contempla todas as coisas. Assim como disse o salmista, mesmo em meio à angústia da sua alma, ele afirma: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu, e a tua fidelidade estende-se de geração em geração. Diga para a sua alma: mesmo em meio à angústia que eu estou vivendo, Deus está lá. Mesmo em meio à solidão que muitas vezes me assola, Deus está lá. Que o Senhor visite a tua casa, que o Senhor visite a sua alma, que o Senhor restaure a alegria, estenda sobre você o prazer pela vida, a alegria de poder possuir a presença de Deus que nos traz e renova a nossa alma, trazendo regozijo e graça a todos aqueles que ouvem. Deus te abençoe e faça prosperar os teus caminhos e manifeste sobre a sua vida a presença de Deus de tal forma que salve vidas. Fique na paz do Senhor. Amém.